Boa noite para todos, que a graça e a paz de Deus esteja com todos. E eu espero em Deus que todos estejam bem, que continuem sendo consolados, confortados pelo Senhor, que todos possam estar enfrentando da melhor maneira possível esse tempo em que nós estamos vivendo. Nas minhas orações diárias, pelo menos existem 3 aspectos importantes que eu quero compartilhar com os amados nessa noite. O primeiro aspecto é de que eu sou muito grato a Deus. Então é a gratidão no meu coração pela vida, porque Deus, o autor da vida, tem nos sustentado, tem nos fortalecido, apesar de tudo que nós temos vivido. O segundo aspecto dessa minha oração diária é que eu tenho clamado a Deus pela proteção dele para as famílias. E aí eu tenho orado por cada um dos amados, individualmente, por cada membro das famílias, e tenho pedido essa proteção de Deus para todos. O terceiro aspecto, ele é mais abrangente, porque ele envolve, de certa forma, toda a humanidade. Eu tenho pedido muito a Deus o consolo, o conforto dele para tantas famílias que estão sofrendo com as perdas de entes queridos, de amigos, porque tem chegado à sua casa, chegado à sua família, essa doença letal para muitos. Tenho pedido a Deus esse conforto, esse consolo. E ao mesmo tempo que eu lembro de quantos estão internados, eu tenho pedido a intervenção de Deus para que haja cura, que haja o menor número possível de mortes. E tenho suplicado ao Senhor para que ainda esse ano a gente tenha a solução por meio de uma vacina, que Deus levante pessoas, cientistas, para que descubram uma vacina que nos livre desse mal. O texto que nós vamos refletir nesta noite é um texto bem conhecido dos leitores da Bíblia. Ele se encontra em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. É aquele texto que diz, quando Paulo afirma, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, em função desse texto, muitos interpretam que todas as incidências da vida, que todos os problemas da vida, maiores ou menores, mais graves ou menos, eles cooperam para o seu bem. Eu creio até que isso seja possível, porque depende muito de como nós enfrentamos esses problemas, como nos comportamos e como que a gente chega do outro lado depois de enfrentar, depois do comportamento e de vencer essa outra etapa, e chegar do outro lado desse rio. Então, eu creio nessa possibilidade. O que não podemos esquecer é que nós somos seres moralmente responsáveis, que nós colhemos aquilo que nós plantamos e que muitas vezes acontece em função das nossas escolhas, das nossas decisões, e nós sofremos as consequências quanto a isso se não tomamos, por exemplo, decisões corretas. Então, é possível que as coisas cooperem para o seu bem, para o nosso bem, mas a gente não pode se esquecer desta verdade. Um outro grupo bem grande é aqueles que interpretam que o texto está dizendo de uma garantia de vitória para aqueles que creem em Deus. Aquelas pessoas que acreditam que pelo fato de crer em Deus, eles estão totalmente protegidos e que nenhum mal pode chegar a ele, que o sangue de Jesus vai protegê-lo de tudo. Então eles entendem que Deus está trabalhando a seu favor o tempo todo e no final todas as coisas vão acontecer para o seu bem, as coisas boas e as ruins. É possível que Deus nos dê vitória em muitas coisas? Sim. Deus é soberano e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então existe essa possibilidade de nos tornarmos vitoriosos em grandes problemas da vida que surgem. O que nós não podemos esquecer é que o texto também afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então há determinada classe de pessoas que o texto está se dirigindo, as pessoas que amam a Deus. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, amar a Deus, ela tem, acima de tudo, uma disposição e umas ações práticas de gente que vive em obediência aos mandamentos do Senhor. Por exemplo,
que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, com ações práticas de solidariedade, de amor. E quando a gente olha para a palavra de Deus, não há espaço, por exemplo, para o ódio. O apóstolo João chega a dizer, se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão que vê e você não vê a Deus, você é mentiroso. Então, amar a Deus está condicionado a muitas atitudes de obediência à palavra de Deus. Por outro lado, quanto mais a gente conhece a palavra, a gente percebe o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pecadores e o quanto nós somos dependentes da graça de Deus. Então, esse amor a Deus que a palavra diz, ele só é possível se houver, conforme aqui em Romanos mesmo, uma ação do Espírito de Deus derramando o amor de Deus nos nossos corações. Só existe essa possibilidade por causa da graça e da misericórdia dele. Então, ele derrama o seu amor em nós através do Espírito Santo, mostrando exatamente o quanto nós somos dependentes dele. E que não é o simples fato de crermos que nos livra, mas ele que nos livra por causa do seu amor demonstrado e da sua maravilhosa graça para todos nós. Mas eu ainda quero chamar a atenção, porque quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o bem maior, o verdadeiro bem que está mencionado aqui, mencionado na palavra de Deus, é a plena redenção da humanidade que crê em Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o bem maior, é a nossa libertação maior, é a nossa salvação. Não tem um bem maior do que a vida eterna em Cristo Jesus. Então, todas as coisas cooperam para o bem e convergem a Cristo Jesus. Então, os que amam a Deus, amam o Senhor cada vez mais. Os que amam a Deus querem se tornar cada vez mais parecido com Cristo, na forma de pensar, na forma de agir, na compaixão, na misericórdia, e não se sentem melhor do que ninguém. Entendem que são alvos da graça de Deus, mas entendem, acima de tudo, que esse amor de Deus é fruto da sua graça. Então o texto vai dizer que esse bem maior é essa salvação prometida. O texto ainda diz daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria chamar a atenção aqui também para dizer que o propósito de Deus não é interferir nessa liberdade de escolha que a gente tem. O propósito de Deus não é o propósito de dizer que você tem que ser determinado profissional, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus não é para dizer que você tem que casar com determinada pessoa, porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é para dizer que você tem que agir de tal maneira, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. É muito mais do que isso. O propósito de Deus, e eu creio também que seja possível a gente se dirigir a Ele e pedir para que Ele nos instrua a respeito das nossas ações, que nos instrua a respeito das nossas escolhas, eu creio, não abro mão disso também. É possível Deus nos orientar, mas o propósito maior de Deus aqui, nesse contexto, é nos conformar, conforme está no versículo 29, à imagem do Filho, para que, conforme está no versículo 29, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. Então, o propósito de Deus é nos transformar à imagem de Deus, do seu Filho amado, que é o Deus encarnado. Então, o texto está falando, acima de tudo, mais do que essas coisas da nossa vida do dia a dia, a respeito de propósitos, de bens maiores que a nossa salvação. Propósito da gente amar a Deus e ter atitudes de fato de pessoas que amam o Senhor. Um propósito de nos transformar à semelhança dele, de sermos menos egoístas, de sermos pessoas que realmente amam o próximo, de gente que tem atitudes que honram o Senhor. A pergunta que a gente não pode deixar de nos fazer é o seguinte: será que de fato nós amamos o Senhor? Quanto nós amamos a Deus a ponto da gente crer que a gente está totalmente seguro e que todas as coisas concorrem para o nosso bem? Amados,
Eu espero que o Espírito de Deus continue sendo derramado nos nossos corações para que a gente cresça em amor, cresça em atitudes que demonstrem realmente uma disposição de obediência a Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando a minha vida, abençoando as nossas famílias e que nós sejamos encontrados como as pessoas que amam o Senhor verdadeiramente, pessoas que dão um bom testemunho. Que Deus continue abençoando a cada um de nós para a gente poder vencer todos esses problemas da vida. Eu quero orar por você e se porventura você estiver aflito, eu quero dizer nesse momento que Deus te ama tanto que Ele pode trazer o consolo para a sua alma, trazer uma paz que excede todo entendimento que vem do nosso Senhor. Pai, nós te damos graças, Deus, pela vida, te damos graças pelas oportunidades que tem nos concedido. Eu quero pedir as bênçãos do Senhor continue sobre nós, que a gente reconheça sempre que o Senhor é um Deus que nos ama, apesar de nós. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Uma boa semana, fique na graça e na paz de Jesus.